10 horas e 35 minutos, estamos então de regresso a esta edição do meio-dia. Vamos à leitura dos jornais, hoje na companhia de Manuel Ramos Soares, secretário-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco nesta edição. É inevitável falarmos sobre a abertura do ano judicial, que se assinalou ontem. Como é que viu o discurso do Presidente Cavaco Silva? Olha, o ano judicial é sempre um momento simbólico, todos os anos deveria servir para os diversos intervenientes anunciarem aquilo que é o seu projeto e as suas responsabilidades para esse ano. Mas também penso que as aberturas dos anos judiciais vão sendo sucessivas de sessões. Eu selecionei esta notícia porque ela... Diário Económico, para localizar. Diário Económico. Porque nos revela uma questão que é importante, tem a ver com uma cultura política que já tem anos, mas que é completamente errada, que é esta dos políticos acharem que resolvem os problemas despejando leis em cima dos problemas. Se passarmos um agosto com 20 notícias de assaltos, o Ministro vem de férias em setembro e, em vez de investir nas polícias, nas esquadras, no policiamento, faz uma lei. Isso já aconteceu. E depois essa lei não tem reflexos nenhuns e as pessoas ficam convencidas de que o problema ficou resolvido. Portanto, temos aqui as leis ao sabor dos acontecimentos. Quer dizer, esta forma de legislar em cima dos assuntos e em cima da pressão da opinião pública e da pressão dos jornais, que leva muitas vezes a soluções que não são estudadas. O Presidente da República ontem salientou esse aspecto, e bem, porque nós temos leis que causaram problemas que vão demorar muitos anos a resolver. Porque o Presidente da República ontem também falou, neste momento há 1 milhão de processos, 1 milhão de processos de dívida que estão praticamente parados porque as soluções que foram adotadas pelo legislador, e aí veja bem, por os dois maiores partidos, criaram um problema que durante 5 ou 10 anos não vai ter resolução. E, portanto, o discurso do Presidente da República, nesse aspecto, foi bastante importante. Portanto, temos demasiadas leis, precisamos de menos leis, mas melhores leis. Claro, é nós leis já temos que cheguem, nós não precisamos de mais páginas de Diário da República para resolver os problemas. Evidentemente pode haver necessidade de resolver ou de alterar qualquer coisa. Agora, esta ideia de que há um assalto, faz-se uma lei, nunca mais há assaltos, ou de que surge um problema qualquer e vai tudo a correr, cria-se uma comissão para rever o código. Isto depois dá mau resultado porque nós temos alterações sucessivas. Neste momento o meu trabalho principal é descobrir a lei que está em vigor. Quer dizer, isto não tem o mínimo sentido. Partilha da opinião de Cavaco Silva quando o Presidente da República disse que os políticos deviam de ouvir mais quem lida diariamente com as leis? Não, penso que sim. Não é só nesta área, em todas as áreas. Sempre que se intervém num determinado setor, era bom que se conhecesse o que se faz. E a verdade é que muitas vezes estas alterações legislativas são feitas por jovens universitários que saíram com os mestrados recém-acabados e, portanto, grandes teóricos das leis, que vão para os gabinetes dos ministros, mas não percebem nada de tribunais, nunca viram um processo à frente e alguns deles abriram os códigos 1 ou 2 vezes. E, portanto, era bom que ouvissem os profissionais que estão no setor e depois, naturalmente, têm o poder de decidir como acharem melhor. Mas não devem deixar de ouvir. E acha que é dessa forma que se dá credibilidade à justiça portuguesa? Pelo menos, era importante, pelo menos, que as leis não causassem problemas e ajudassem a resolver. Nós temos hoje um governo em funções que já se percebeu que vai, na área da justiça, uma parte do trabalho importante que vai fazer é desmanchar o que foi feito. Ou seja, em certas áreas, o que se anuncia é apenas que se vai rever a legislação que foi feita há 2 anos. Neste caso, há reformas a mais, digamos assim. A mais e mal feitas. Penso eu que as reformas são excessivas e muitas vezes mal feitas que criam resultados que são contrários àquilo que é a intenção. Por exemplo, nas reformas do penal e do processo penal, que já foi anunciado que vão ser criadas alterações cirúrgicas, a verdade é que todas essas alterações que hoje vão ser, que o Governo diz agora que vai fazer, quando fez a lei, há 2 anos, todas as pessoas que conheciam o setor disseram isto vai precisar de ser alterado daqui a 1 ano ou 2, porque isto não vai funcionar e vai causar problemas. Estamos a falar na maior dificuldade das detenções, na dificuldade que o Ministério Público passou a ter de, com os meios que dispõe, acabar os inquéritos em prazo. Portanto, uma miríade de problemas que, se já existia, não foi resolvido com estas alterações. Muito bem, vamos continuar a falar do Governo, a propósito do Orçamento do Estado que foi anteontem apresentado na Assembleia da República e, a propósito, escolheu de resto uma das notícias que está também no Diário Económico e no Diário de Notícias, aqui há algum confronto entre o Executivo e os gestores da banca. Porquê que escolheu esta notícia? Acho isto notável. Toda a gente sabe que o país tem dificuldades e os sacrifícios que são pedidos são a todas as pessoas.
E é notável que um setor como é o da banca, que deu provas evidentes de falha de ética nos últimos tempos, e nós temos hoje gestores e banqueiros a ser investigados por violações graves, supostamente ainda não estão investigadas, de ética, e numa altura em que a banca... Com algumas consequências também para a crise mundial, não é? Económicas evidentes, porque as pessoas que estão em casa sem trabalho não ficaram sem trabalho por sua vontade, ficaram sem trabalho porque o mundo de repente mergulhou numa crise. E exatamente no momento em que a banca anuncia lucros, mesmo num clima de crise, lucros astronómicos, que multiplicam os lucros todos os anos, os gestores da banca não querem participar nos sacrifícios. E com um argumento que eu acho notável de que se for tributado, e veja que não estamos a falar nos vencimentos, estamos a falar naqueles prémios que recebem ao fim do ano de 1 ou 2 milhões de euros ou 3 milhões, ou para poderem andar de avião particular daqui para ali. São esses prémios que devem ser tributados, segundo o Governo, e eu acho bem. Estes gestores têm o argumento de que, se for assim, os melhores gestores fogem de Portugal. E alguns até era bom que tivessem fugido há mais tempo, não é? Porque eu não acredito que não haja cá outros bons gestores que tenham que ser estes 10 ou 15 ou 20 que salvem o país, porque eles já mostraram que não foram capazes. Isto não é, na minha leitura, nenhum ataque aos gestores da banca. É apenas ir exigir sacrifícios num setor que pode, dentro daquilo que é a média normal do país, pode participar de uma maneira mais evidente na resolução dos problemas. Muito bem, vamos ter que avançar. Infelizmente o tempo parece ter asas. Vamos olhar para a questão da videovigilância, até porque hoje se assinala o Dia Europeu da Proteção de Dados. É de resto uma das notícias que está no Diário de Notícias. Olha, a videovigilância é um problema grave, porque é um problema onde se joga um equilíbrio entre aquilo que é a nossa segurança e aquilo que é a nossa privacidade. Evidentemente que ninguém questiona que num sítio de diversão noturna, onde frequentemente haja desacatos, que existam umas câmaras de vigilância. Eu, pelo menos, não questiono isso, não acho que esse não é um problema. Agora, nós estamos a avançar para situações que começam a ser preocupantes. Neste momento, há uma operadora de telemóveis que vende um serviço em que cada um dos portugueses pode saber onde é que andam os outros portugueses e até recebe uns alertas no telemóvel se esse outro português for a um sítio que ele não quer. Imagine, por exemplo, que eu estou zangado com a minha mulher, ou a senhora com o seu marido, ou um casal qualquer, e tenho algum grau de desconfiança e agora vou contratar este serviço e passo a saber onde é que a minha mulher anda, ou a minha mulher passa a saber onde é que eu ando. Mas isso é legal? Pois, eu tenho muitas dúvidas, porque se isso tivesse um processo de autorização formal, em que a pessoa, com um documento escrito, prescindisse do direito à privacidade, enfim, admito que se pudesse discutir esta questão. Agora, o sistema, como eu o percebo, está implementado com uma simples autorização por mensagem de telemóvel, que é uma coisa muito insegura. Isto está a ser utilizado nas empresas, por exemplo, para controlar os trabalhadores, para saber aqueles trabalhadores que andam na rua a fazer distribuições, esse tipo de coisas. Os tribunais até aí têm questionado se isso é lícito, mas nós, como não há nenhuma restrição ao serviço, nós podemos imaginar 1 milhão de situações em que não gostávamos que este serviço fosse utilizado, nem contra nós, nem contra ninguém, e a verdade é que ele pode ser. Estou convencido que este problema há de chegar a tribunal, mais tarde ou mais cedo, porque é tão evidente que é um problema que até me espanta como ainda não chegou. Mas e é de facto um caso que merece, sem dúvida, a nossa reflexão. Muito rapidamente vamos até ao Haiti com quase que milagres, digamos assim, que nos chegam todos os dias. Esta notícia, o interesse dela é evidente, porque tem andado na ordem do dia e revela, mas eu salientei esta notícia para revelar, para já, esta curiosidade de ser na Rua dos Milagres, onde foi encontrado que acontece a aparecer uma pessoa com vida 12 dias depois. Também fiquei impressionado com a tenacidade das equipas de salvamento que se recusam a abandonar o local porque sentem que ainda pode haver vida. E isto também nos salienta o poder da televisão, que é importante. Aquilo que não passa na televisão não aconteceu no mundo. E este fenómeno de grande solidariedade à volta desta questão do Haiti também tem a ver com a cobertura televisiva que houve, e ainda bem que houve. Ainda bem. E vamos, porque é quinta-feira, vamos fechar a nossa conversa com o cinema. Hoje estreia em Portugal o novo filme de Clint Eastwood. Gosta de Clint Eastwood? Gosto muito e gosto também eu dizia-lhe há pouco que este é um realizador improvável, porque olhando para o percurso dele como ator, ninguém diria que na sua velhice viria a ser um realizador com a qualidade que tem. Mas esta notícia também nos salienta que nós também vemos a fazer-se a nossa história, a história do nosso tempo ao vivo. Nelson Mandela é uma personalidade que vai marcar
o nosso tempo. E que neste filme é interpretado por Morgan Freeman, não é? E que teve aqui a curiosidade de ter sido uma das maiores vítimas do apartheid e, uma vez em liberdade, foi um dos maiores responsáveis pela reconciliação do país e pela reconciliação de um sistema que o encarcerou durante 40 anos e o fez dormir no chão durante 40 anos. Portanto, é um exemplo para todos nós para terminarmos com otimismo. E é sempre também uma ótima sugestão para uma ida ao cinema. Muito obrigada por ter estado connosco na edição do Meio-Dia. Fazemos agora uma curta pausa nesta edição. Voltamos às 11 em ponto com todas as notícias que marcam a atualidade de quinta-feira. Até já.